Nós podemos dividir a nossa imagem em dois componentes, luminância e crominância. Mas o que isso significa na realidade? A luminância corresponde à quantidade de luz existente nessa imagem, ou seja, ela traz informações sobre a relação entre sombra e luz. Traduzindo para o contexto da imagem digital, a luminância diz respeito tanto aos pretos, onde há a inexistência total da luz, quanto aos brancos, onde a incidência de luz é máxima dentro dos padrões que estamos trabalhando. E também, claro, aos tons de cinza, que representam as quantidades intermediárias de luz. Quando pegamos essa imagem que tem apenas a camada de luminância e adicionamos as informações de crominância, temos então uma imagem colorida. A componente que traz informações de cor é a crominância. Nela estão as características de coloração presentes na imagem. A crominância pode ser dividida em matiz, que nos diz qual é a cor correspondente àquela visível pelo nosso olho. Ela está representada aqui pelo círculo cromático, onde cada tonalidade corresponde a um ângulo específico, de 0 a 360 graus, começando e terminando pelo vermelho. Outra informação contida na crominância é a saturação, que é simplesmente a quantidade, a intensidade da cor. Pegando novamente o círculo cromático, a gente vê que a saturação mínima está no centro, tendendo ao branco, e a saturação máxima se encontra nas bordas do círculo. O valor vai de 0 a 100%. A última informação para representar uma cor é o brilho. Ele é bem parecido com o conceito de luminância, ou seja, ele nos diz a quantidade de iluminação que existe na cor. Um brilho mínimo é visto como preto, enquanto o brilho máximo representa a cor plena. O brilho pode ser representado por uma escala de 0 a 100, assim como a saturação, mas a gente pode utilizar também o valor que é correspondente à escala binária. Normalmente a gente trabalha com 8 bits, portanto a nossa escala vai, nesse caso, de 0 a 255. Essas três informações, matiz, saturação e brilho, nos dão com precisão qualquer cor dentro de uma imagem digital. A gente também tem uma outra característica que é muito utilizada e é muito importante quando trabalha com as imagens, que é o balanço de branco. Mas o que significa isso na prática? O mundo que nossos olhos e nosso cérebro veem, com toda a natureza, os objetos que nos rodeiam, na verdade é o reflexo da luz produzida por uma fonte luminosa sobre essas superfícies. Ou seja, a cor percebida depende não só da cor do objeto, mas também da tonalidade de cor da fonte luminosa. Existem basicamente dois tipos de luz: a luz natural, que é produzida pelo Sol, e a luz artificial, produzida de todas as outras formas, como um filamento metálico super quente de uma lâmpada incandescente, um gás que emite fótons numa lâmpada fluorescente ou no neon, ou então a chama de uma fogueira ou de uma simples vela. Como o Sol é o tipo de luz com que a gente está mais acostumado, desde os nossos ancestrais, lá na pré-história, utilizamos essa luz emitida pelo Sol como referência de tonalidade. Aqui temos a barra de cores que representa o espectro visível do olho humano, com os limites do vermelho até o azul. Assim, quando a luz que banha nossa imagem está em equilíbrio, vemos a superfície do objeto plenamente branca. Temos, portanto, uma fonte luminosa neutra. Porém, se a gente tender a fonte luminosa para o vermelho, o nosso objeto também vai ficar mais avermelhado ou alaranjado. Como essa tonalidade nos remete a ambientes com maior temperatura, como um deserto escaldante ou algo pegando fogo, dizemos que essa é uma luz quente. Se formos para o outro lado do espectro, a gente vai ver a superfície do objeto azulada. Em oposição, os tons azuis nos remetem a ambientes mais frios, como uma paisagem nublada no inverno ou água congelada. Nesse caso, dizemos que temos uma luz fria. Notem que essa tonalidade não está relacionada diretamente aos objetos, mas sim à incidência de luz sobre eles. Portanto, o balanço de branco corresponde a toda a imagem, e não só às cores isoladas. Para ter maior precisão, a gente utiliza uma escala de medição que mede essa tonalidade de cor. Essa é a escala Kelvin. Os valores mais baixos correspondem aos tons avermelhados, enquanto os mais altos aos azulados. O Sol ao meio-dia é a nossa referência de branco médio e corresponde a algo entre 5.000 e 6.000 Kelvin. Em um dia nublado, as nuvens filtram essa luz do Sol e fazem com que a gente tenha uma tonalidade mais azulada no ambiente. Por outro lado, o nascer e o pôr do Sol, assim como uma boa parte das fontes luminosas artificiais que a gente tem uma tonalidade mais quente, ou seja, mais alaranjada.